Então nós servimos a um Deus que é um Deus Espírito. E precisamos da manifestação de fé. Mas o que será que o apóstolo Paulo ele quer dizer para nós quando ele fala que o justo viverá pela fé? Ele quer dizer que não há uma outra condição de você ser justificado ou de você viver que não seja pela fé. Eita glória, é forte. Porque nós estamos aqui, amados, por um momento, por um período, porque nós não somos daqui. Nós estaremos com o nosso Pai lá na Nova Jerusalém. Aleluia! Você crê nisso? Que você e a sua casa estará na Nova Jerusalém com Cristo? Você acredita que existe o céu? Você acredita que existe uma morada eterna? Que não haverá mais dor, mais sofrimento? Eita glórias! Que não haverá rancor? Eu creio! Que não haverá lados? Haverá somente um povo santo, lavado, temido, que terá comunhão com o seu Salvador, com o seu Criador. Oh, glória. A única condição de nós vivermos uma vida cristã é através da fé. Por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Mas eu preciso entender nesse contexto o que é viver pela fé. Mas a Bíblia vai dizer que é o justo que vive pela fé. Mas quem são esses justos? Esse viver pela fé, ele trouxe para nós o acesso à justificação. Mas o que é essa justificação? A quem é de direito essa justificação? O termo justos, ele vem do grego dikaios. Diga-se comigo, dikaios. O termo dikaios, ele quer dizer uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Se nós formos ao profundo e considerar a visão do judaísmo ortodoxo, o judaísmo ortodoxo, ele usa o termo tzadik. Diga-se comigo, tzadik. O termo tzadik é o termo que quer dizer justiça. Ele quer dizer também integridade. Ele quer dizer retidão. Aquilo que não se desvia, aquilo que é contínuo. Oh, glórias! Existe uma expressão judaica que quer dizer tzadik nistá, que é uma expressão daquilo que é ser justo. Oh, aleluia! E esse tzadik nistá, ele quer dizer aquele cujo o mérito supera a iniquidade. Aleluia! Existe uma vertente meio mística do judaísmo que acredita que existe hoje na terra 36 tzadik nistás, que são pessoas íntegras, pessoas que se desviam do mal, pessoas que quando vai para um balanceamento, os méritos delas são maiores do que os seus pecados. Diante desse conceito, nós precisamos nos perguntar: como é que funciona esse processo de justificação? Será que nós acreditamos que somos justificados pelas nossas obras? Será que você é mensurado pela sua obra? Será que você é justo porque você é bom? Porque você acerta? Porque você tem alto nível de santidade? Porque você ora muito? Porque você prega muito? Porque você faz 24 horas de jejum sem nem tomar um gole d'água? Será que essa caracterização de justiça, de justificação ou de ser justo está ligado às nossas obras? Romanos 5:1 vai dizer que nós somos justificados pela fé. A justificação, que é a nossa formação como justo, como honesto, como reto,
ele é uma conquista de Cristo na cruz. Foi através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! A justificação para mim e para você. Então, pela fé, através da fé, motivados por uma vida de fé, nós somos justificados. Eita glórias! Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o justo viverá pela fé. Esse justo sou eu, esse justo é você. Mas não porque você mereceu, não por mérito seu, mas porque Cristo pagou um preço na cruz por mim e por você. É forte. O sacrifício de Cristo na cruz alcançou a justificação. Essa justificação é a autorização para você ir para o céu. Essa justificação é um documento na cara do inimigo dizendo que você não deve nada a ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de seu Filho Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Cristo, ele conquistou libertação, cura, salvação, redenção, Aleluia. mas também ele conquistou justificação sobre a tua vida. Glórias! Eita maravilha! Agora eu preciso chamar você a responsabilidade para uma situação. Olhe para mim agora. Toque no irmão do seu lado e diga assim: presta atenção, irmão. Presta atenção, meu irmão. Será que essa justificação ela se aplica sem critério nenhum? Será que eu posso enxergar o Evangelho como um cardápio? Que eu chego num restaurante e escolho o que eu gosto, o que eu não gosto. Ah, eu não gosto de peixe, então não pego. Ah, eu não gosto desse molho aqui. Olha aí. Fala, Deus. Será que a palavra de Deus é como um cardápio para você escolher aquilo que é conveniente, que é bom para você, que você gosta ou não? Um grande teólogo disse que se você escolhe o que você gosta ou não no Evangelho, você pode acreditar em qualquer coisa, menos no Evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Será que eu posso viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de acordo com a minha mente, com a minha cabeça, e achar que independente do que eu faça, a justificação está garantida? Olha aí. E eu preciso trazer para vocês alguns pontos importantíssimos que podem fazer com que você quebre a justificação da tua vida. Porque às vezes, igreja, nós atribuímos muita culpa ao inimigo, mas o inimigo já foi vencido por Jesus na cruz. O inimigo ele não pode Aleluia! o poder de Jesus. Satanás não tem poder na sua vida, a não ser que você dê legalidade. Eis desse jeito. Fala, Deus. Fogo no a rabo. legalidade que você dá, que tem maior potencial para te levar para o inferno, é mais você do que o próprio diabo. É verdade. Falou. Existem algumas coisas que se nós não atendermos, se nós não conhecermos na palavra, essa postura, essa decisão nossa pode quebrar a justificação de Cristo. É verdade. Viu isso na Bíblia, você vai ver hoje. Se você já viu, você vai reciclar isso para sua mente. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Oh, glórias. capítulo de número 10. Diga assim para o seu irmão: irmão, aperte o cinto que vai começar agora. Eita glória. Aperta o cinto aí, profeta. Aleluia. Vai começar, viu? É forte, Jeová. Hebreus 10. Nós vamos ler do 23 ao 34. Hebreus 10, 23, 34. Livro aos Hebreus, capítulo de número 10. Quem achou da glória a Deus? Todos acharam? Hebreus
10, 23, e diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Aleluia. Algumas traduções podem estar escrito fé, está correto também. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Amados, a Bíblia diz que nós precisamos reter firmes a nossa confissão de fé. Glória. A pessoa que tem a justificação dentro de si, a pessoa que vive pela fé, ela se mantém firme o tempo todo. Ela mantém firme a confissão de fé. Não importa o que ela esteja passando, não importa a turbulência, não importa a tribulação, não importa a dor, não importa qual seja a circunstância, ela mantém firme. Ela está no Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Aquele que mantém firme a sua confissão de fé, ele não se abala, ele é como o monte de Sião, ele permanece. Se ele está com dinheiro, ele adora. Se ele está sem dinheiro, ele adora. O relacionamento dele com Deus é baseado numa barganha. Ele não faz porque ele quer algo em troca. Ele entende qual é o papel dele de filho. Ele entende o papel dele de adorador. Ele entende o papel dele de intercessor. Glória. Aquele que mantém firme a sua confissão de fé não faz só quando lhe é conveniente, não faz só quando tem remuneração. Ele não dá glória só nos dias bons, mas ele entende também que ele precisa passar pelos dias maus. Fala, Deus. A palavra diz lá em Abacuque 3, 18: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, a figueira e a videira é sinal de prosperidade. Eram as duas maiores fontes de recursos, de insumos, de materiais que eram utilizados para gerar renda. Podemos dizer que o polo, por exemplo, que é o maior conjunto de empresas, que é uma plataforma para que muitas pessoas trabalhem e ganhem seu pão, é um tipo de videira, um tipo de figueira. Então esse texto para hoje é: ainda que o polo se acabe, ainda que não haja mais empresa, ainda que eu não tenha mais emprego. Quando ele diz que o produto da oliveira minta, você sabe o que é isso? É você trabalhar. É você chegar a trabalhar os seus 30 dias e você chegar e por algum problema você não receber. Mas ele diz que mesmo assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh, aleluia! Quantos que têm a capacidade de adorar o Senhor mesmo na turbulência, a tribulação? Quantos que veio a dívida, veio a conta vermelha? Tem a hombridade, tem o despertamento para dizer: Senhor, se tu mandares, se tu proveres, amém. Mas se o Senhor não mandar a provisão que eu preciso, amém de qualquer jeito. Oh, glória. Porque eu não sirvo a Deus, não é por aquilo que Ele me dá, mas sim por aquilo que Ele é. Oh, glórias. Manter firme a sua confissão de fé é confessar o nome de Jesus diante das situações de adversidades. Quantas pessoas que diante da dor negam o nome de Jesus? Ontem eu estava conversando com um jovem, um casal, empreendedores inteligentes, passando por turbulência, filho doente, e eu chamei, atendi eles na minha estrutura de negócio. No finalizar, eu chamei eles a canto e perguntei:
sobre as questões de fé, qual o nível de fé e de crença que eles têm em Deus. E aí o chefe daquela casa chegou e falou: eu já fui pregador, ministro do Evangelho. Eu falei: o que foi que aconteceu? Não, porque eu me frustrei, porque aconteceu isso e assado, porque Deus revelou através de alguém e aquilo não se cumpriu. Existem pessoas que diante das tribulações, das turbulências da vida, elas param de fazer a entrega. Pessoas que quando não tem o que quer, acham que Deus trabalha em um tipo de barganha e começa a dizer: Deus, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Eu estou fazendo tanto para a igreja e quando eu peço alguma coisa o Senhor não me dá, é como se Deus tivesse submetido à nossa vontade. Olha aí. Pessoas que quando são questionadas e perguntadas sobre a sua fé, negam a sua fé. Uma vez, em um ambiente de trabalho, um superior perguntou a um rapaz que era cristão se ele era crente. E ele falou que não, mesmo sendo uma pessoa de rotina da igreja. E eu fiquei sem entender e perguntei. E ele falou assim: não, porque ele é meu gerente, ele pode achar que eu estou confundindo as coisas de trabalho com religião. Eu falei: mas ele não lhe impôs situação alguma, circunstância nenhuma. Ele simplesmente lhe perguntou se você era cristão ou não, e você negou. A Bíblia diz em Mateus 10:32 que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, ele, Jesus, irá confessar o seu nome diante do Pai. Glória! Creio! Na última vez que eu preguei, meu pastor, a última oportunidade que eu preguei em uma grande igreja. E uma igreja com características muito fortes do secularismo. Uma igreja grande. E eu preguei sobre as questões estatísticas no Brasil. O Brasil tem 30% de cristãos, cerca de 70 milhões, 20 milhões de simpatizantes. Quase 40% da população brasileira se declara evangélica. Então por que nós somos tão numerosos, mas influenciamos tão pouco? Boa pergunta. Porque nós somos maioria e não conseguimos influenciar a nossa cultura perante o mundo. E às vezes vimos mais a cultura do mundo entrando da igreja do que a igreja entrando do mundo. Eita Jesus, é forte. E nós vemos essas manifestações de que você não pode falar isso. Um município recente agora que alterou a lei acerca dos decibéis, pastor saindo preso porque estava com um medidor e ninguém sabia que já estava fazendo fiscalização com medição. Porque agora você não pode pregar contra as práticas que a Bíblia diz que é pecado. E agora, quando nós somos questionados publicamente sobre o que nós acreditamos, muita gente fica em cima do muro. Olha aí. Olha aí. Se a Bíblia diz, a Bíblia não condena a pessoa. Jesus pagou um preço por todos, para dar o acesso a todos. Mas ele diz que aquele que tem tais práticas, os cães, os beberrões, os afeminados, os homossexuais, a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. Amém. Então se a Bíblia diz, eu vou pregar a Bíblia, eu não vou ter medo. Eita glória! Aleluia! É desse jeito, meu pastor. Fogo no rabudo. Eu preciso manter firme a minha confissão de fé. Eu preciso dizer em que eu creio, se eu creio de fato. É assim mesmo. Versículo 24. Glória. Versículo 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém, Jesus. Como é difícil
Olhe para mim. Como é difícil cumprir isso. Meu pastor que me diga que tem essa responsabilidade de ser esse principal promotor. Mas como é difícil você fazer com que haja uma consideração e um respeito entre os irmãos. É verdade, meu pastor. Que haja um espírito de parceria, de irmandade. Às vezes nós vemos, é muito insulto, é disputa. Pessoas que às vezes se sentem mal pelo sucesso de outra pessoa. Quantas experiências de vivência que nós temos em ministério, de que a pessoa está ali buscando, está ali estudando, está buscando a Deus em oração, está se esforçando, aí o pastor vem dar oportunidade, aí vinho ali criticando, olha ali, ó, fulano fez isso aqui, ele está ali no altar, ó, o pastor tem que rever, vai chamar o pastor para conversar, querem saber que é meu irmão de verdade. Quantas vezes nós não vemos situações de irmãos que têm profissões e habilidades, irmãos que têm comércio, e às vezes nós procuramos e vamos em outros locais e não damos honra a quem às vezes está nos honrando. É verdade. Às vezes procuramos um profissional fora enquanto tem dentro da igreja. Uma vez um irmão me pediu uma indicação de um profissional, eu indiquei para ele. Quando ele chegou e foi conversar com o dono, ele falou: rapaz, descobri que o cara era da minha igreja. Eu falei: o cara estava lá na sua igreja, você precisava do serviço, senão você não sabia que ele existia. Você é novo lá, né? Não, com 5 anos lá. É difícil. Não há comunhão, não há interação, as pessoas não se conhecem, chega, entra no culto, sai correndo. Quando tem um evento para promover, para que um conheça, para que um saiba que é o outro, participa, nunca tem tempo, nunca pode, nunca dá. É verdade, meu pastor. É Deus falando, fala Deus. Não só a consideração, mas o respeito para com o irmão. Às vezes valorizamos e admiramos mais quem é de fora e esquecemos de quem está dentro. Às vezes admiramos um artista, às vezes admiramos uma pessoa que vem de fora e esquecemos quem está aqui. Oh, glória! Abrindo para você, Aleluia! à sua disposição, orando por você, pensando em fazer algo de bom para você, torcendo pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. E às vezes pessoas que não dão a mínima para você, você dá o maior ibope. Mas quem realmente manifesta e prova o amor de verdade para você, às vezes você dá as costas. Oh, glórias! Aleluia! É uma realidade. 1 João 3,15. Eita, é forte. Você anota para você ler depois em casa e para você meditar sobre o texto, porque ele é forte. Mas ele vai dizer que quem diz que odeia o seu irmão é como um assassino. Eita, glória! Tem gente que às vezes profere isso. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto daquele irmão fulano de tal. Eu não fui com a cara de fulano. Ah, eu não gosto de fulano de tal. Olha Vou botar aí. no joelho e ele vai ver aonde Deus descer. Fala, Deus! A Bíblia diz que aquele que diz que odeia o seu irmão é como um assassino, e os assassinos não terão parte com o reino dos céus. É verdade. Provérbios 6,19 vai dizer que existem coisas que Deus odeia. Você já leu isso na Bíblia? Fala sobre 6 coisas que Deus abomina e uma que Ele odeia. E uma das coisas que Deus odeia são pessoas que estimulam a discórdia entre os outros. Oh, glória! Aquele que fica por detrás com conversinha. Aquele que quando vê o pecado do irmão, em vez de chegar, de conversar, de ir até ele, de cumprir a Bíblia, de trazer a situação do pastor, ele vai e compartilha.
A gente vê muito disso em rede social. E precisamos examinar as Escrituras para poder entender, às vezes, o que é que acontece em nossas vidas. Às vezes nós vemos uma notícia de uma pessoa que nem nos afeta. O cara lá no Rio de Janeiro cometeu um pecado, caiu para a mídia. A gente tem o mau caráter, às vezes, de compartilhar, de chegar no grupo de WhatsApp e replicar aquela notícia. Olha aí. Se você está vendo o seu irmão em uma circunstância adversa, ore por ele. Aleluia. Se você tem o conhecimento da palavra, vá até ele e pregue. Se não, chame o seu pastor e converse, porque o nome de Deus é preparado para lidar com essas situações. Ora. Mas não vai expor ninguém devidamente. Não vai falar do pecado de ninguém pelas costas. Aquele famoso diabinho que ele quer ganhar moral com o pastor, aí chega com o pastor assim: ó, pastor, fulano de tal falou isso aqui de você. Aí ele chega pro outro: ó, mas o pastor falou um negócio de você aí, ó, o negócio é festa dele pra você. Aleluia. E aí ele se acha político, né? Porque na mente dele ele vai ficar bem na fita com o pastor e com o outro, por dois brigados, ele de boa. Olha aí. Mas a Bíblia vai dizer que Deus odeia a prática dele. És verdade, meu pastor. És verdade, meu pastor. Versículo número 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando. Eita glória! Maranata! Aleluia! Você entendeu o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja? Eu vou ler de novo para você que você entenda melhor. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixe a sua igreja, não abandone a sua igreja. Esse negócio de gente que fica: porque eu não gostei disso, porque o pastor Leandro falou aquilo, porque Fabrício foi desse jeito, porque tem um fundo preto ali que está saindo fumacinha em jogo de luz, eu vou para lá, porque tem uma banda tal, porque lá tem evento todo mês, porque tem cantor famoso. É desse jeito, Jesus. Quem está nessa postura está atrás de qualquer coisa, menos de Cristo. És verdade, Deus. A Bíblia diz: não abandone a sua congregação. Deus plantou você aqui, então naquele local que você tem que estar. Honre o seu pastor. Obedeça aquilo que Deus direcionou através do anjo que Ele colocou sobre este local. Ele é a autoridade espiritual sobre este local, sobre a sua vida. Sim. Ele diz assim, para demonstrar uns aos outros, para ensinar uns aos outros. Depois da pandemia, meu pastor, tem um bocado de gente agora dizendo: não porque eu sou membro online, não porque a igreja é minha casa. Eu falei: epa, glória. Errado, você não é igreja, você é corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. O conjunto de templos forma o corpo de Cristo, onde Cristo se constitui a cabeça. Então você é templo. O conjunto dos templos se forma um corpo. E a igreja, ela é ativada pelos 5 ministérios. Então, quando Deus institui um trabalho como esse aqui, Ele institui os 5 ministérios. Aqui se aplica as funções apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorais e de ensino. Se lá na tua casa tem apóstolo, pastor, mestre, teólogo, evangelista e profeta, aí tá bom, aí você consegue me calar. Mas se na tua casa não tem tudo isso, então não tem esse negócio de que eu vou ficar em casa, assiste de casa, congrego de casa, eu sou membro online, não, você tem que vir aqui. É verdade. É comunhão aqui, é vivência aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O termo que é utilizado no grego nesse texto é o parakalontes, que quer dizer encorajamento mútuo. Essa foi a palavra que quer dizer, o parakalontes quer dizer encorajamento mútuo. É a isso que o apóstolo Paulo ele fala
falou, ele falou assim, ó, vocês estão vivendo tempos difíceis, vocês estão vivendo perseguição, então se reúna. Não deixe de se reunir, não deixe de congregar, não deixe de cultuar. Não faça como esses aí que ficam de vento em vento, atrás de fumo preto, aí atrás de fumacinha, atrás de movimento. Mantenha firme ali o seu povo, se encorajem, se cubram, não fiquem brigando entre vocês. Eita glória! Um erro do outro, se fortaleça. Aleluia. Se tem alguém que está passando necessidade, se reúne e faz uma vaquinha e ajuda. Se tem alguém precisando crescer, vê o que precisa. Se tem alguém que está doente, vai ter a promoção do remédio. Isso é palavra, glória A a Deus. congregação, ela se fortalece. Aleluia! Eita glória! É isso que Paulo quer dizer. Isso que quer dizer encorajamento mútuo. É verdade, papai. Isso quer dizer que juntos somos mais fortes. Fogo no Ramudo, Jesus. Oh, glórias. Agora eu queria que você prestasse muita atenção para isso aqui que nós vamos ver agora. Versículo de número 26 diz assim. Preste atenção. Olha o que você vai ler agora aí. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você sabe o que é que isso quer dizer? Esse texto, ele traz dois termos no grego. O primeiro é amartomonton e o segundo é epignosis. O amartomonton quer dizer pecar liberadamente, errar deliberadamente. Você sabe o que é isso? Preste atenção, olhe para mim aqui. É quando você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz. Olha aí. Quando você tem entendimento que aquilo está errado, mas mesmo assim você faz. Fala, papai. Quando no seu coração a intenção está lá de errar, você planejou, não foi nada de tentação, você sabia que o laço estava ali, você sabia que o risco estava ali, você não fugiu da aparência do mal, você foi em busca, você estava consciente. Oh, glória. E o termo epignosis quer dizer pleno conhecimento. Você sabia, você tinha entendimento. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Quando você peca, sabendo que aquilo é errado, que você não se importa com a consequência, quando você não está nem aí, quando você diz assim, Deus perdoa, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que não resta mais sacrifício para você. Você sabe que sacrifício é esse? Tem Bíblias aí que usam o termo oblação. Oblação é oferta, uma oferta de sacrifício. Você sabe que sacrifício é esse? É o sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Quando você peca e erra deliberadamente, você anula o sacrifício de Cristo na cruz para você. Você sabe que é errado, mas mesmo assim faz. Você sabe que adulterar é errado, mas faz. Você sabe que cozinhar para a irmã, para a mulher na rua é assédio, mas você cozinna. Olha aí. Você sabe que se machucou Eita pecado. glória. Essa pornografia, mas mesmo assim faz. Fala, papai. Achando que porque apagar o histórico, a esposa não vai ver. Mas como é que apaga do histórico da memória de Deus? Deus está vendo tudo ali. Você sabe que aquela proposta é errada, que aquele produto não tem nota, não vem de boa proveniência, que não era para ter comprado, que você poderia estar botando um fruto de roubo dentro da sua casa e atrair maldição para você. Mas mesmo assim faz. Ah, mas eu não posso ser 100%. Ah, porque se eu for 100% eu vou virar um anjo. Aquelas amizades que nunca larga, que não abandona, porque são as garantias. Porque vai que não dá certo aqui com Jesus, aí tem que bater na porta de alguém para pedir amparo. E aquela pessoa que você acha que vai ser um suporte, uma garantia, está te conduzindo ao caminho do inferno. Deus fala. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja a tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória.
Versículo de número 17. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os inimigos, os adversários ou os inimigos. Misericórdia. Você sabe o que é que isso quer dizer? Preste atenção. O pecador deliberado, o cara que não está nem aí para nada, que vive uma vida de brincadeira no Evangelho, que acha que isso aqui é só um hobby. A Bíblia diz que ele se torna adversário da cruz. Está aqui, ó, versículo número 17. Ele se torna inimigo de Deus. Aleluia. Ah, mas a palavra diabo quer dizer adversário inimigo. Mas a Bíblia diz que o pecador deliberado, ele é inimigo de Deus. É verdade, Pai. Ele se coloca no mesmo nível que o diabo, para a visão de Deus. Aí às vezes nós não entendemos o porquê de pessoas que mesmo na igreja, mas tem uma vida toda estranha, torta, acabada. Você entendeu porque às vezes as coisas não fluem, não está dando certo. Sem entendimento, sem percepção, sem examinar as escrituras, sem responsabilidade com as coisas de Deus. Acha que isso aqui é uma moda, acha que isso aqui é um movimento, é um negócio que é porque está em alta, porque tem um bocado de gente fazendo, porque está na mídia. Olha aí. Eita glória. Versículo 29, olha o que ele diz, para a gente correr, que eu já estou quase inspirando meu tempo. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha. É forte, viu? Você sabe o que isso quer dizer? Eita. Que além de se tornar um adversário da cruz, de anular a cruz de Cristo para a sua vida, ele pisa em Jesus. Misericórdia. E ele torna o profano. Você sabe o que quer dizer o termo profano no grego? É a mesma expressão de cuspir. Não tem pessoas que ainda guardam esse costume quando vê algo que acha nojento, vai lá e cospe? Então a expressão profano é essa. É como se você cuspisse no sangue de Cristo, no sangue santo, no sangue que foi derramado na cruz, Tá bom. para te salvar, para te libertar. O versículo 30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu Eita glória! diz o Senhor. Aleluia! O seu povo. Aleluia! É beleza! Obrigado, Jesus! É a vingança. Maranata! Tá vendo aí um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Maranata, meu Deus! Vem, Jesus! Você vê muita gente aí que está promovendo escândalo, Teu é o poder, meu Pai. roubando dinheiro da igreja, Teu é o reino, meu Deus. subindo no púlpito Alabasta. santo do Senhor. Ah, porque eu sou homossexual e sobe no púlpito do Senhor. Ah, que saudade! Ai, que saudade de profanar o nome de Cristo. Muita gente brincando com o Evangelho, muita gente tirando dos pobres as viúvas, muita gente corrompendo aquilo que Deus entregou, recurso que Deus botou para abençoar a igreja e Ele está retendo. Quanta gente que você já não ouviu dizer: eu não estou na igreja por causa de fulano e beltano, porque pastor A, B, C e D, porque é líder tal, porque a igreja tal fez e deixou de fazer aquilo. Não existe essa. Você dá desculpa hoje, você transfere responsabilidade e culpa hoje, mas naquele grande dia não tem negócio de desculpa não. Olha aí. Hoje Deus ele pode ser seu advogado. Quem está cometendo essa prática ainda tem a chance de se arrepender e ter Jesus como advogado, mas no grande dia Jesus ele se apresentará como juiz Aleluia. para dar o veredito. Glória.
será assim. Minha é a vingança. Eita glória. Oh, Todos aqueles que aleluia. brincaram com o Evangelho, todos aqueles que profanaram a minha casa, todos aqueles que não abriram a porta para os pobres, para as viúvas, para os famintos, os sedentos, os nus, os prisioneiros. Olha aí. Aquele que ele se apresentou com fome e não deu de comer, com sede e não deu de vestir, que estava nu e não deu de vestir, que estava no hospital e não foram visitar, que estava nas ruas e não foram parar, que estava na cadeia e não recebeu uma visita, uma mensagem. Glória. Todos aqueles que não assumiram a sua responsabilidade Fala aí, e Deus. não fizeram aquilo que o Senhor ordenou, decretou e chamou. O Senhor diz, dele é a vingança. Maravilhoso Deus. Ele diz, minha é a vingança. Maravilhoso Deus. E ele diz que ele julgará o seu povo. Glórias. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o julgamento dele vai começar pela casa dele. Oh, O glória. julgamento vai começar pela igreja dele. É para quem está dentro da casa do Senhor. Para nós encerrarmos, do 32 ao 34, diz assim, preste muita atenção. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Oh, glória. Em partes, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em partes fostes participantes com que assim foram tratados. Olhe para mim, o termo que é utilizado aqui é o termo teatrizome. Esse termo quer dizer uma apresentação teatral. Os teatros da época, que eram utilizados para apresentações, manifestações filosóficas, aqueles que eram pegos servindo a Cristo, eram colocados diante de todos, em meio às praças públicas, aos teatros públicos, para que os outros zombem da cara dele. A igreja primitiva viveu isso daí. A igreja primitiva viveu isso. Eram escarnecidos. A Bíblia não diz isso, mas era uma prática da época de vaiar, de cuspir na cara, de arremessar objetos. As pessoas sofriam isso pelo simples fato de confessar a Cristo. Aqueles que eram pegos e flagrados pregando o Evangelho de Jesus. Aleluia. Olhe para mim, preste atenção. Eita glórias. Eles eram feitos de tochas humanas. Misericórdia, meu Pai. Pegava o crente, Acorda, igreja. um fluido inflamável, Eita glórias. pegava uma manta que enrolava ele todo. Os postes de energia eram bases nos muros dos corredores da cidade. Pegava o cristão e pregava como se fosse uma tocha nos corredores e tocava fogo. Misericórdia, meu Deus. Existem relatos de textos complementares que falam dos corredores do terror, É verdade. que as pessoas passavam e ouviam o gemido de dor de cristãos que estavam sendo queimados vivos. Meu Deus. Eles sofriam isso por Jesus. Oh, glórias. Meu Deus. É forte. Versículo 34, ele diz assim: porque também os compadeceste do que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e perfeita. Aleluia. O escritor está dizendo aqui, igreja, que eles tinham os seus bens estipados. É verdade. Ou seja, você de Jesus, o que você tem? É sua mulher, não vai ser mais sua, o seu filho vai virar escravo, seu patrimônio agora é do governo. Olha aí. E a gente reclama porque está passando uma prova. Oh, E a gente glória. reclama por uma dor de cabeça. Oh, A aleluia. gente reclama como se fosse menino, parecendo que Deus tem que servir a nossa vontade. Eita, fala. Qualquer coisinha, meu
uma mente negativa, entregue a baixa estima, aceita a depressão, qualquer coisinha, não vai orar, não vai lutar, buscar logo o remédio. Enquanto que cristãos, nos primórdios, tinham tudo que eles tinham tomados, tem gente que tem um apego tão grande a dinheiro e a patrimônio, que quando o salário atrasa 2, 3 dias, começa a murmurar. É desse jeito. Ô glória. Fala, papai. E você sabe o que a Bíblia disse? Que eles encaravam isso tudo com gozo, com alegria. Sabe por quê? O texto termina dizendo porque eles tinham convicção da possessão que eles teriam lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque eles entendiam que o reino não é aqui na terra. Deus. Maravilhoso. Porque eles entendiam que o galardão deles estava no céu. Maravilhoso, Deus. Oh, glória. O Aleluia. Senhor diz que há galardão para nós, que o nosso galardão está preparado. Ele diz que eis que cedo venho. Oh, aleluia. Eis que cedo venho para entregar o galardão conforme as nossas obras. Aleluia. Se nós temos tanta convicção que vamos para o céu, quantos aqui têm convicção que vão para o céu? Aleluia. Acreditam que vão para o céu? Eita glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio assim, Jesus. Eu creio. Aleluia. Nós temos tanta convicção de que vamos para o céu e de que teremos uma possessão, um galardão nos céus. Então, por que às vezes nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo? Olha aí. Olha aí. Se a gente for pegar, se eu pegar minha vivência, meu pastor, de ministério, nos ministérios onde eu passei, com a experiência com as pessoas, é um tal de nunca ter tempo, Eita. é um tal de que tem que trabalhar tanto, É é verdade. um tal de que tem que orar tanto, que é dívida, que é isso, que é aquilo. Olha aí. O Fala. trabalho tem que ser um meio de sustento, de garantia, de suprimento para a sua casa. Não pode ser a sua razão de existir. Eita, glória é Porque vai forte. ficar tudo aqui. É forte, Jeová. Porque a única coisa que você pode levar para Nova Jerusalém é a sua família. Oh, glória. É a única coisa na estrutura dessa terra que vale a pena. Aleluia. levar. Porque é a única coisa que você vai poder levar para os céus. És verdade. És verdade, meu Deus. Oh, glória. Fogo no rabudo, Jesus. Não Fala. podemos brincar de ser crente. Continua falando, meu Deus. Não podemos brincar de ser cristão. Não podemos achar que fazemos parte de um movimento. Não podemos achar que estamos passando um tempo. Não podemos achar que isso aqui é um hobby, é uma distração. Precisamos entender o que somos e o que fazemos. Porque melhor é aquele que está fora, na ignorância. Vai ter mais misericórdia sobre ele do que quem está aqui dentro, Olha aí. ciente de tudo. Olha aí. Acreditando algumas coisas de Deus. Acorda, igreja. Aleluia. Coloque-se de pé, eu gostaria de orar por você. Oh, glória. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você orasse, eu gostaria que você apresentasse a sua vida a Deus. O Espírito de Deus falou com você. A Bíblia diz que é papel do Espírito Santo convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. E se Deus trouxe uma palavra nesse nível para você hoje, é para mexer com você, é para despertar em você. Porque se uma palavra dessa não fala e não mexe com você, nada mais fala e nada mais mexe. Apresente a sua vida a Deus neste momento. Entregue a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Manifeste o seu íntimo e o seu profundo a Deus neste momento. Aquilo que Ele está trazendo na memória agora. Aquilo que Ele está dizendo que você precisa melhorar. Aquilo que Ele está dizendo que você tem que abandonar. O Espírito de Deus ministra meu coração e me diz agora que tem pessoas que estão
Rabassori. canta, rei. Oh, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Mas naquilo e naquele que Deus já decretou que não é para insistir. Oh, Rabassori canta. Aleluia. Glória, 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 glória. Igreja, Senhor, nessa Sim, meu noite. Jesus. Entendemos, Senhor, a tua palavra. Sim, meu Deus. Sabemos que precisamos, Senhor, manter firme a nossa confissão de fé. Que precisamos nos manter, Senhor, encorajados como igreja. É verdade. Que precisamos, Senhor, buscar a santidade, viver uma vida santa e íntegra. Oh, glórias. Oh, glórias. Que não podemos brincar com as coisas do Senhor, do Oh, teu reino. aleluia, aleluia, aleluia. Não nos deixa, Senhor, tornar adversário teu. Não nos deixa profanar o teu sangue. Não deixa nos não, deixa Senhor. pisar na cruz, Senhor. Não nos deixa não, Senhor. Senhor, que a nossa mente, que a nossa vida esteja voltada para ti. Oh, Que Rabassori. o Senhor esteja no centro das nossas vidas, da nossa atenção e da nossa mente. Que o Senhor seja de fato prioridade em nossas vidas. Sim, meu Deus. Que o Senhor ache graça, Senhor, aos nossos olhos, às nossas Glória, obras. glórias. Assim eu oro pela tua igreja, para que o Senhor manifeste os teus sinais, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quer.